Não. Ai, meu Deus do céu. Olá pessoal, boa noite a todos. Guilherme de Almeida aqui com vocês. Tudo bem aí com todo mundo? Quero pedir para vocês apertar o aviãozinho aí embaixo, convidar quem vocês, amigos, né? Quem vocês acham que possa participar aqui do live, que é interessante para ele, tá bom? A gente vai discutir relacionamentos amorosos, né? Então é algo que assim pode ajudar algumas pessoas, né? Eu vou convidar alguns amigos, se vocês quiserem convidar, fiquem à vontade também, aqui é rapidinho, tá? Bom, é isso aí. Vamos lá então. Difícil acertar aqui, peraí. Bom, pessoal, boa noite a todos novamente, né? Beca, eu, The Burger Family, Luli. Ei, e aí, Angela? Tudo bem? Legal ver você aqui, é legal ter todos aqui, né? Bom, pessoal, o live de hoje é para a gente discutir o amor, né? O amor nesse século XXI, de pandemias, né? De distanciamento das pessoas. Boa noite, Angela. De distanciamento das pessoas, né? E distanciamento em todos os sentidos, né? Assim, nós estamos cada vez nos afastando mais uns dos outros, né? A questão das redes sociais, né? A gente passa 5 horas, passa 5... Ô Maria, boa noite, tudo bem? A gente passa 5 horas numa rede social, mas é incapaz de ficar 1 hora com nossos filhos, com nossos pais, visitar nossos pais, né? Ou se visita os pais, pega o celular lá e fica lá. O pai está ali do lado, a mãe está do lado e você está lá no celular, né? Mexendo no celular. Então, boa noite, Maria. Então, é isso que nós vivemos atualmente, né? E eu queria discutir muito com vocês a questão do amor, porque o amor em si, o relacionamento, as coisas mudaram muito, né? De 20, 30 anos para cá, a gente teve a revolução tecnológica, a internet, uma série de mudanças no planeta, né? O advento das redes sociais, dar umas paradas nessa internet, eu acho que é o Instagram. Bom, teve mudança de costumes, né? As coisas estão muito mais liberais hoje em dia, em vários aspectos. Alguns preconceitos se arraigaram. Então, quer dizer, a gente teve uma mudança em relação a tudo, né? Agora, como é que fica a definição do amor, não é verdade? E eu tenho
assim, eu tenho más notícias, eu tenho umas notícias, mas também boas notícias, né? Então, assim, eu preparei um roteirinho aqui porque para eu não me dispersar, né? Porque senão eu começo a falar, eu não paro mais. Então, o que acontece? A gente tem aquela coisa do mito do amor, né? O mito do amor que o cinema vendeu muito bem. Primeiramente, a literatura vendeu muito bem, né? Eu até anotei, estava pesquisando aqui alguns livros, né? Alguns entre tantos, né? Um dos mais assim marcantes é aquele o Morro dos Ventos Uivantes da Emily Brontë, né? Então tem Orgulho e Preconceito da Jane Austen, O Morro dos Ventos Uivantes, Um Amor para Recordar. Esses são alguns livros, né? Deixe-me ver livros que falam sobre o amor que eu tenha lido. Tem Romeu e Julieta do Shakespeare, né? Que virou filme. Então a literatura criou esse mito do amor, aquela coisa de. Só um segundinho, por favor. Encostar a janela aqui. A literatura criou Abelardo de Heloísa. Isso é um livro? Esse é um livro eu não conheço, Angela. Mas legal, valeu. Então, a literatura criou esses mitos, né? Então ela criou o mito daquela coisa do amor impossível, né? Daquela coisa de eu faço todos os sacrifícios do mundo por esse amor. E é muito engraçado que às vezes eu assisti alguns filmes, Isaías, boa noite, Rafael. Às vezes eu assisti alguns filmes e assim o personagem lá do filme, né? Ele mal conhecia a personagem e já falava eu te amo. Eu falava, caramba, mas como é que pode, né? Ele acabou de conhecer, ele já ama a pessoa. Então tem todo esse mito, né? E acontece o seguinte, esse mito é um mito, não é verdade? E a gente já vai chegar nisso, Vani, tudo bem? A gente já vai chegar nisso, né? Porque é um mito, né? É uma coisa que eu sempre gosto de frisar. Olha, já chego lá, já chego lá. A gente falou de alguns filmes, de alguns livros, né? Por exemplo, Jane Austen não é meu tipo de literatura, aquela coisa da sociedade inglesa, aquela coisa vitoriana. Eu não me assim não me atrai muito, né? Mas assim é um clássico, Orgulho e Preconceito. E ela tem outros livros que são clássicos também, né? E aí a gente vai para o cinema. O cinema, muita coisa se inspirou na literatura, né? Por exemplo, Love Story. Love Story fizeram aquela coisa mais clássica do Shakespeare, né? A briga entre famílias, e também teve um Love Story aí que foi uma versão mais moderna, né? Fizeram uma versão moderna também. Tem o Casablanca, que é outro clássico, né? O Titanic, né? Aquela cena famosa lá na parte da frente do navio, né? Eu nunca sei onde é popa e onde é proa, né? Popa e proa. Bom, teve o Dirty Dance, né? Dirty Dance eu achei um filme bonitinho. Esses filmes eu não sei se vocês conhecem, né? Se todos conhecem, né? Agora um filme que é uma história de amor, né? Eu recomendo para vocês. Tem o Nasce uma Estrela, mas não a versão atual. A versão com a Barbra Streisand, que é uma versão acho que dos anos 70, se eu não me engano, 75 por aí, que é Barbra Streisand e Kris Kristofferson, né? Esse filme, acho que eu assisti umas 20 vezes da minha vida. Achei muito bacana esse filme. Blade Runner. Blade Runner é um filme de ficção científica, mas tem aquela questão do... Quem assistiu, né, o Blade Runner, o primeiro, tem a questão da atração do Deckard, que é o personagem principal, né, por uma replicante, né, que a história é a respeito dos replicantes, né, que são robôs lá que tinham um tempo de duração limitado e uns se revoltaram. Então a história é muito inteligente, mas tem essa história de amor entre o Deckard, né, que era um caçador de androides,
e a Rachel, a Raquel, né, a Rachel, que era, a princípio não era uma replicante, não era uma dessas robôs, né, e no fim descobriu-se que era. Esse filme aí é um live à parte, viu? Porque esse filme teve 3 versões, teve briga do elenco. Bom, como a gente está falando de amor, né? A gente está falando de alguns filmes que propagaram essa mitologia do amor. Agora vamos lá. Vamos não a péssima, né? Mas a má notícia, né? A má notícia é que isso é mito, isso é mitologia, isso é esse amor, se você levar para o seu dia a dia, para a sua rotina, ele aparentemente não existe. No primeiro momento não existe, tá? Mas a gente vai falar de um segundo momento. Então, nesse primeiro momento ele não existe. Né? Não existe a princesa do castelo que fica lá esperando o príncipe encantado que vai salvá-lo, aquela coisa. E não existe o príncipe que chega a cavalo, que vai salvar a princesa, que luta contra todos os demônios e luta contra o dragão. E não existe o dragão. Então isso é mito. A literatura criou esse mito, né, para tampar justamente buracos emocionais que a gente tem na gente. O cinema viu que realmente é um filão interessante, como tem outros filões de terror, de ficção científica e tal, e comprou a ideia e filmou diversas histórias. Por exemplo, eu assisti Nasce uma Estrela com a Barbra Streisand 20 vezes. Blade Runner eu perdi a conta, eu tenho DVD, cara. Porque, assim, são histórias que eu achei muito bacanas, né? Assim, é aquela coisa do amor de entrega total, né? Eu morro por você e tal. Né? Só que é o seguinte, a realidade é a seguinte, a realidade é que todos nós somos humanos, todos nós temos nossa vida, nossos projetos, nosso dia a dia, temos as contas que vencem no final do mês. E não sou só eu, é todo mundo. Né? Então, assim, aí a gente já tem um ponto importante para se pensar. Né? Todos nós somos humanos. Né? Todos nós somos humanos. Então, essa coisa, ela esbarra nessa coisa do... Essa coisa esbarra nessa coisa é bom, né? Mas assim, a questão do amor, dessa forma, dessa mitologia que foi criada. Ô Maria, tudo bem? Legal te ver aqui, viu? Fran, Ana, boa noite a todos. Então essa coisa do amor, do mito que foi criado, se você coloca no dia a dia, é difícil. Assim, não, é praticamente impossível. Não vou dizer que não exista, pode existir, né? Mas assim, o que existe, e a gente já vai chegar lá, por exemplo, às vezes você conhece uma pessoa e você fica vidrada, você se apaixona, né? Mas o que acontece? A grande verdade é a gente com toda essa base dessa mitologia que foi criada, a gente acha que o outro tem a obrigação de tampar buracos emocionais que nós temos, né? Então você acha que o amor, então você tem aquela sua concepção, é assim, olha, uma pessoa, o meu príncipe encantado, a minha princesa tem que ter essa altura, esse cabelo, falar desse jeito, aí eu vou me apaixonar completamente, eu vou amar essa pessoa. Então o que acontece? Você acredita, né, com base nessa mitologia que foi colocada na sua cabeça. Ana Dutra, tudo bem, Ana? Legal. Então, você com base em tudo isso, né, nós somos, como diz Bob Proctor, criaturas de hábitos, nós fomos formatados, né? Então o grande caminho da evolução é a gente olhar para esses nossos formatos, olhar para o que impacta a nossa vida e começar a mudar esses hábitos.
E nós fomos formatados para achar que vai aparecer aquela pessoa que vai nos resgatar, vai pegar um buraco enorme que a gente tem aqui no peito, vai vir com uma pazinha, vai encher de terra ali e vai fechar esse buraco. Então isso não existe no primeiro momento, né? Eu já vou falar do segundo momento para você. Isso não existe no primeiro momento. Por quê? Porque assim, somos humanos. E uma coisa que vai levar ao fim da raça humana, né? Vai ter a COP26 para discutir meio ambiente, mas isso é outro assunto. Mas assim, a raça humana está na berlinda, né? A ciência tem avisado desde os anos 70, no primeiro relatório da ONU à humanidade, mas isso também é outro assunto. A raça humana é assim, sabe aquela história do... Como é que é? Não sei se é o escorpião ou é a cobra, que ele mesmo se morde e ele mesmo se envenena. E ele mesmo se envenena. Ô Gabriel, não, pelo contrário, eu sou altamente espiritualista. Eu acredito muito no encontro da ciência com a espiritualidade, tá? Então não tenho nada de ser contra Deus. E eu acho o seguinte, como eu sempre digo nos lives, né? Eu não acredito em pessoa ateia. Eu acho que todos nós temos uma conexão com a nossa espiritualidade. Às vezes não com a religião secular, né? Com a religião formal. Mas todos nós temos, assim, uma pessoa que fala que é ateia, ela pode às vezes viajar para o mar, viajar para a natureza, e ali ela fazer a conexão com a espiritualidade dela, tá? Então, é isso. Voltando aqui ao assunto, né? A gente estava falando do amor, né? Falando da questão do que prejudica realmente, o que assim... O que depõe contra nós, né? Desde o nosso... do surgimento da raça humana, milhões de anos atrás, né? Nós temos aqui o nosso neocórtex aqui na frente, né? Que foi um novo cérebro que foi criado, e nós temos uma capacidade, né? Com 100 bilhões de neurônios de raciocínio, muito boa, tal. Mas por um lado, toda essa nossa capacidade, ela age contra nós, porque nós somos altamente egocêntricos, em relação a tudo, né? A gente se ofende fácil, a gente se incomoda fácil, tudo tem que ser do jeito que a gente quer, a gente não gosta de ouvir o outro, porque só nós que somos donos da verdade, só a gente que sabe, o outro não sabe nada. E então o que acontece? Seguindo nesse caminho, Marcosinho, boa noite, Gabriel Martins, já falei, né? Gabriel Deia, boa noite. Deriquito, boa noite. Então o que acontece? A gente tem o nosso ego, se você não fizer um trabalho de desenvolvimento pessoal bom, sabe? O seu ego ele vai te afundar, ele vai assim, o seu ego junto com todos os seus hábitos ruins, ele vai te prejudicar muito a sua trajetória como um ser humano, não é verdade? E o que acontece? O ego, a gente acaba transferindo ele para os nossos relacionamentos, né? Infelizmente. Então é assim, a Igreja Católica, né, o cristianismo em si fala muito do amor ágape, que é aquele amor de entrega total. É aquele amor, é um amor assim num nível, né? O budismo tem um nome para esse amor, mas me fugiu agora. Eu acho que todas as religiões, elas têm um nome para esse amor, né? Que é um amor assim, o amor dentro dessa concepção religiosa e até filosófica é aquele amor de você olhar para todos com o mesmo amor, né? Sem fazer diferenças, né? Ou só porque é só namorado ou seu namorado ele tem um grau mais elevado de amor. Não, é você olhar para todos com o mesmo nível de amor, que é o amor ágape, né? Que eu não lembro o nome no budismo,
mas um pernilonguinho aqui, mas no cristianismo, né, é o amor ágape, é o amor de entrega total. Então, esse amor, você esqueça, porque nós como humanos, com o nosso ego, a gente não alcança num primeiro momento. Por quê? Porque assim, a questão do ego, né? Nós somos altamente egocêntricos. Então, quando você tem um relacionamento com a pessoa, primeiro ele já tem que ter a aparência que você gosta, né? Ele tem que ter mais ou menos aquele jeitão que você gosta. Agora, ele é meio gastador, então já não gostei, já não sei o que lá.